Boa tarde. Bom, vou falar um pouquinho da fisioterapia e da minha experiência com a doença de Huntington. Deixa eu ver aqui. Vou pular o quadro clínico, né, que todo mundo já falou. O tratamento multidisciplinar é muito importante, porque a gente começa a doença de Huntington ali com tratamento farmacológico, também tem o tratamento cirúrgico. No decorrer, a gente tem uma diminuição da marcha, uma diminuição do equilíbrio, também tem uma diminuição da cognição, da linguagem e disfagia, e um aumento da apatia, da depressão, da ansiedade. Tudo isso tem impacto na qualidade de vida desse paciente, né, dessa pessoa com ADH. Continuando esse ciclo, a gente entra no tratamento não farmacológico, né, que é a físio, exercícios físicos, fono, psico. Dentro da fisioterapia, a nossa recomendação começa com a marcha. Vem em seguida o equilíbrio, prevenção de quedas e uma prevenção respiratória também. Aqui é um guia para familiares e profissionais da saúde, né, da doença de Huntington. Esse capítulo ele foi escrito pela Tamini Capato, professora, né, Tamini Capato. É mais ou menos uma orientação, né, de exercícios para profissionais e familiares fazerem em casa também, com essas pessoas com DH. Esse estudo, também só vou passar rápido, né, na literatura tem poucos estudos visando exercícios, a evidência mesmo da fisioterapia na doença de Huntington. Na prática clínica, a gente vê muita melhora. Então, esse é um artigo assim recente de recomendações clínicas, né? um guia prático de fisioterapia para a doença de Huntington. Dentro dele, ele fala da evidência da fisioterapia para mobilidade, para a função, né, dessa mobilidade, exercícios de capacitação desse paciente dentro do ambiente doméstico e também a evidência sobre equilíbrio, riscos de queda, função respiratória. Então, tudo isso a gente consegue ajudar esses pacientes com Huntington. Aqui, a gente tem uma diretriz de fisioterapia, né, que ela teve uma tradução para o português, que também vocês podem ter acesso, e ajuda muitos profissionais da equipe multidisciplinar também. Tem recomendações de exercícios, de escalas, de avaliação, de tudo. Também está disponível na internet. Então, agora eu vou falar um pouquinho da físio mesmo. Na pré-manifestação da doença de Huntington, vale lembrar que é muito importante falar para essas pessoas, para os cuidadores, para os familiares, levarem os pacientes para uma avaliação fisioterapêutica, né? Porque no início, mesmo como nossos colegas falaram, por mais que não tenha sintomas motores, tenha sintomas cognitivos, né? É muito importante a gente começar esse tratamento no começo da doença, com um aporte de treino de marcha especializado, individual e supervisionado também, estabilizar ou melhorar essa função motora. E a gente visa também, no estágio inicial da doença, os exercícios aeróbicos, que é muito importante para a fase inicial. Então, pelo menos 3 vezes por semana, um fortalecimento muscular, condicionamento físico, exercício aeróbico mesmo. Já nas fases intermediárias da doença, a gente já visa mais o equilíbrio, né, de uma intensidade moderada, e a gente visa sempre orientar os cuidadores também, para reproduzir esses exercícios em casa, né? Que eu acho que isso também é muito importante. O paciente chega para a gente fica ali 1 hora com ele. Só que a maior parte do tempo, a maior parte do dia, eles estão em casa e eles precisam de uma orientação. A gente trabalha também na adaptação desse ambiente doméstico, né? Tem muita dúvida desses cuidadores de como que eu posso fazer exercício com esses pacientes em casa, o que eu posso ajudar, o que eu posso adaptar. A gente vai até a casa do paciente, a gente adapta banheiro, a gente adapta cozinha, tira tapete, põe barra onde precisa colocar, orienta os cuidadores. Então, isso também é muito importante, né, ao longo do desenvolvimento da doença de Huntington. A gente visa também esse aporte respiratório. A manutenção da musculatura respiratória ela é muito importante desde o começo, porque ao longo do desenvolvimento da doença, mais para os estágios avançados, o paciente apresenta muita dificuldade, né? Deglutição, respiração. Então, a gente está sempre insistindo ali na manutenção respiratória. Isso também leva para casa.
para todos os dias fazer um pouquinho dessa manutenção respiratória, né? Aqui, só um resumo, que na fase da pré-manifestação da doença, a físio ela interfere mais no suporte da educação dos pacientes, do cuidador, do familiar, dando apoio, supervisão de uma manutenção de um programa de exercícios para vocês levarem para casa, né, para fazerem em casa. E a gente continua esse contato 24 horas também com vocês, porque vão surgindo dúvidas, vocês vão falando com a gente e a gente vai orientando ali da melhor forma. Na fase inicial, a físio visa melhorar a mobilidade funcional, evitar e reduzir as quedas, melhorar também a habilidade em tarefas funcionais, minimizar os efeitos da bradicinesia e da distonia, que também atrapalha ali na alimentação, na higiene pessoal, né? Na fase intermediária, a gente visa maximizar a habilidade funcional. Então, a gente tenta, de todo jeito, incluir o paciente dentro das suas atividades diárias. Não que ele seja excluído, mas se ele não consegue comer, a gente tenta explicar para o cuidador que ele tem que ter um tempo maior para isso, mas ele não pode desistir. Então, a alimentação, se ele consegue segurar o garfo, então deixa ele no tempo dele. Se ele não consegue, a gente vai tentar adaptar, junto com a TO também, um talher, um jeito de que ele consiga ter essa certa independência. É uma coisa que a gente visa muito, né? Para não tirá-lo do ambiente dele, não deixar o paciente totalmente dependente. Manter o mínimo de independência que ele puder, a gente mantém e trabalha isso dentro de casa, passando para os cuidadores trabalhar a paciência mesmo. Porque pode demorar, vai cair, vai engasgar, então tem que ter a paciência ali, vamos com calma, você consegue, vai demorar 1 hora, vai demorar 2 horas, a gente corta em pedacinho pequenininho, pega de novo, então a gente ajuda muito nessa parte também. Na fase intermediária, entra muito o controle postural desse paciente, porque aumenta, né, os movimentos de distonia, os movimentos involuntários, então o controle postural fica muito precário. Então, nessa fase intermediária, quase 100% da físio trabalhando essa musculatura abdominal, esse controle postural mesmo, e sempre visando otimizar a função respiratória. Já no estágio mais tardio da doença, a gente visa mais minimizar o risco de infecção, orientar a trocas de decúbitos para evitar os pontos de pressão, para não evoluir para uma úlcera, né, e promover principalmente a habilidade do paciente de se manter sentado. É muito importante que ele se mantenha sentado para a fisiologia dele, para a parte respiratória, para a musculatura, para a deglutição. Então, é muito importante que a gente mantenha esse paciente, mantenha o treino dele em sedestação também. A gente mantém também um treino de amplitude de movimento, lembrando sempre que a gente não pode tirá-lo das atividades dele diária. Então, o que ele vai precisar ali de amplitude de movimento dentro de casa? A gente trabalha isso diariamente também. Esse é um estudo que nós publicamos há pouco tempo, junto com os colegas do Hospital das Clínicas. É um relato de caso de uma paciente que a gente acompanhou há muito tempo. A gente acompanhou essa paciente junto com uma equipe multidisciplinar e ela implantou um dispositivo que chama DBS, que recentemente tem aparecido mais casos, né, na literatura sobre o DBS. Tem o DBS principalmente para a doença de Parkinson, mas tem surgido muito a implementação do DBS para pacientes com Huntington. E essa paciente, a gente acompanhou ela desde o início da doença, dos sintomas. Então, ela veio caindo, né, ao longo da doença, dentro do padrão de avaliação que a gente fez, de testes de equilíbrio, de marcha, de controle postural. Ela chegou a um nível bem baixo nessas escalas. Depois da implementação do DBS, a gente percebeu que esses níveis, ela voltou a ter notas maiores, né, nesses testes. Então, ela teve melhora no equilíbrio, ela teve melhora na marcha. Lembrando que a implementação do DBS é uma orientação médica e só o médico vai... Oi? Sim, isso. Só que aí só um profissional, né, um médico mesmo, ele vai indicar, né? Nem todo mundo, nem todos os pacientes têm essa indicação. Então, o médico mesmo que vai saber a hora se tem necessidade, se não tem necessidade,
cada caso um caso, né? Mas eu gostaria de gostei, né, assim, de trazer para vocês, porque é uma novidade, né, na literatura que tem, e a gente acompanhou, então foi muito legal. E para terminar, nós estamos com um estudo no Hospital das Clínicas em andamento para melhorar marcha e equilíbrio com pessoas com doença de Parkinson. Ele está sob coordenação da doutora Tamini Capato, e nós acompanhamos esses pacientes por 10 semanas, e com um programa de exercícios. Depois de 6 meses, a gente chama esses pacientes de novo para a gente reavaliá-lo. Eles vão para casa com uma cartilha de exercícios, a gente mantém contato também com eles para orientar esses exercícios em casa. E a gente tem um número muito baixo de pacientes, então, se vocês puderem divulgar, porque faz toda a diferença, né? Para a gente que está querendo publicar evidências, e para os pacientes também, né, com doença de Huntington. Então, é isso. Obrigada.